importante, que foi em relação a toda a questão agora em relação ao homicídio, né, em relação aos crimes contra a vida. Nós falamos do parágrafo primeiro, quando a gente trouxe aqui o homicídio privilegiado, mostrando para você que o homicídio privilegiado temos a causa de diminuição de pena. Diz para você que no homicídio privilegiado nós temos 3 situações em que o crime será necessariamente privilegiado, né? Diz para você que o sujeito que tem o privilégio não significa dizer que ele não vai ser processado no tribunal do júri. Mas o que é possível é você demonstrar para os jurados que, de acordo com aquela situação, ele pode ter uma pena diferente da pena de um homicídio comum, por exemplo. Por quê? Porque ele agiu sob circunstâncias que o fizeram agir daquela forma, né? Então, é possível você diminuir pena. E a gente também viu que, em relação aos jurados que julgam, absolvendo ou condenando o réu, a necessidade deles conseguirem enxergar, por conta da sua defesa, que realmente o homicídio foi privilegiado. Porque, mesmo que seja reconhecido pelos jurados o homicídio privilegiado, eu continuo a dizer para você que o juiz continua tendo o papel de dosar a pena. Então, pena continuará sendo dosada por juiz. E aí o juiz ele vai dosar a pena em cima daquilo que foi colocado em plenário no tribunal do júri. Bom, a gente fechou essa aula falando sobre o homicídio privilegiado. E hoje a gente começa a nossa aula falando sobre o homicídio qualificado. E o que seria o homicídio qualificado? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o homicídio qualificado, ele é considerado hediondo. E o que é hediondo? Hediondo é aquilo que está previsto na Lei 8.072/90, porque quando nós lemos a lei, o artigo 1º, de forma taxativa, diz quais são os crimes considerados hediondos. Por favor, não confunda com os crimes equiparados a ele. Porque os equiparados ou assemelhados são o quê? Tráfico, tortura, terrorismo. Os hediondos estão no artigo 1º, são taxativos. E ele, obviamente, trata do homicídio qualificado. Então, homicídio qualificado, sim, é hediondo. Não tenha dúvida. Só que o homicídio qualificado, por que aconteceu isso? Ele avisou uma mensagem. Avisou, né? Vamos sim. Acusou o problema na lâmpada. Então a gente vai sem ele. Eu ia falar que ia ser isso, sem ele, mas voltou a funcionar, então ótimo. Vamos lá. Voltando, então. O homicídio qualificado está previsto no artigo 121, parágrafo 2º. E o parágrafo 2º elenca algumas hipóteses de como o homicídio será qualificado. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte com vocês. Nós vamos ler o artigo 121, parágrafo 2º e seus incisos, ou seja, a gente vai conhecer os incisos e depois eu vou trabalhar hoje com todos os incisos que estão aqui no parágrafo 2º, demonstrando para você por que o homicídio é qualificado, ok? Vamos lá. 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Eu não vou discutir ainda o inciso, só estou primeiro lhe apresentando o parágrafo. Inciso 2, por motivo fútil. Inciso 3, com emprego de veneno, de fogo, de explosivo, de asfixia, de tortura ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 4, por traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A pena, quando o homicídio é qualificado, é uma pena que varia de 12 a 30 anos. A pena é muito maior do que a pena do caput, que é de 6 a 20. Ok? Vamos lá. Eu posso te dizer que o homicídio qualificado, que é hediondo, está na lei, não tem dúvida. A pergunta que eu quero fazer é possível um crime ser qualificado e
privilegiado ao mesmo tempo? Eu ainda pergunto mais. É possível o homicídio ser qualificado, privilegiado e hediondo ao mesmo tempo? Vamos lá. Quando a gente estudou o privilégio, foi no parágrafo primeiro, eu fiz questão de dizer que o agente age por um valor relevante moral, um valor relevante social, ou logo em seguida a gente tem uma colocação da vida física porque ele está o quê? Dominado por uma violenta emoção. Não foi isso que a gente falou? Não foi isso que a gente conversou? Então, atenção. Todas as vezes que o cara age em privilégio, é porque ele está impelido por uma circunstância subjetiva. Não estou falando de meio ou modo como ele praticou a conduta. Eu estou dizendo que o que faz ele levar aquela conduta, aquele crime, é porque existe uma circunstância que é dele. Valor moral, valor social. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A gente estudou isso. Portanto, o privilégio é uma situação onde a circunstância que leva o sujeito a praticar a conduta é subjetivamente eu, você. No homicídio qualificado, eu tenho hipóteses onde o sujeito ele mata por meio de circunstâncias subjetivas, mas também por meio de circunstâncias objetivas. Eu vou repetir, porque eu não quero dúvida. O homicídio vai ser qualificado ou por circunstâncias subjetivas, portanto, mente, ou por circunstâncias objetivas. Professora, qual a diferença? Eu já sei o que é subjetivo, mas eu quero entender o que é objetivo para eu poder fazer a comparação. Objetivo tem a ver com o meio, com o modo que você pratica a conduta. Por exemplo, o modo que eu matei, ou meio que eu matei João, foi com asfixia. O modo que eu matei João foi com emprego de veneno. Isso é meio, isso é modo. Isso é circunstância de natureza objetiva. Sabe o que significa? Significa o seguinte: se alguém me perguntar se é possível o homicídio ser privilegiado ao mesmo tempo qualificado, você vai dizer que sim, desde que a circunstância qualificadora seja de natureza objetiva. Professora, como assim? Vou me provar que é possível que aquele pai que matou o estuprador da sua filha porque ele queria agir por um relevante valor moral, é possível que ele seja privilegiado e também qualificado. Quer ver? A forma como ele matou foi com emprego de arma, de veneno, meio modo, é ou não é? Isso é qualificadora por circunstância de natureza objetiva, mas tem um privilégio. Então, o privilégio pode conviver com a qualificadora, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Agora, olha quando é que não vai poder haver qualificadora e privilégio ao mesmo tempo. Vou te provar que quando a circunstância da qualificadora for de natureza subjetiva, nem a pau juvenal, o crime vai ser homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Porque não convive privilégios de duas situações diferentes ao mesmo tempo. Quer ver? Professora, o que é motivo fútil? Motivo fútil é um motivo desarrazoado, é um motivo desproporcional. Tem a ver comigo, com mente. Não é o meio ou o modo, não. Tem a ver com a minha pessoa, que fui lá e matei desproporcionalmente, sem razão de ser. Tem a ver com a minha pessoa. Isso é uma circunstância de natureza o quê? Subjetiva. Como é que o estuprador da filha, que foi morto pelo pai, que foi lá lavar a honra da família da filha, valor moral, eu posso dizer que esse motivo é um motivo fútil? Eu posso dizer que isso é um motivo fútil? Nem aqui, nem na China, nem na Conchichina, nem na Coreia do Parque, porque é
vezes que você ficar na dúvida se o homicídio ele pode ser ao mesmo tempo privilegiado e qualificado, você vai se lembrar de cara. Só poderá ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo se a circunstância que qualifica o crime for de natureza objetiva. Professora, justifica isso. Você vai dizer assim na prova: a circunstância subjetiva do privilégio não convive com a circunstância do privilégio, a circunstância subjetiva da qualificadora. Só pode conviver se a circunstância da qualificadora for de natureza objetiva. Mas, professora, você falou comigo que você ia explicar inciso por inciso. Você respondeu a primeira pergunta, não foi? Foi. E eu te digo mais. A doutrina diz que o homicídio não pode ser qualificado, privilegiado e hediondo ao mesmo tempo. E eu vou lhe explicar também por quê. Porque todas as vezes que você escuta a palavra hediondo, você lembra daquilo que é repugnante, daquilo que é abjeto, daquilo que você só de pensar você fica enojado. Por isso que é hediondo. A hediondez não convive com privilégio. Então, fechando o raciocínio, para não ficar dúvida, o homicídio pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Sim. Desde que a circunstância do crime qualificado seja de natureza objetiva. Ponto. Eu posso falar em homicídio qualificado, privilegiado e hediondo ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque o privilégio não convive jamais com a qualificadora, independente de que circunstância. Não convive. Vem aqui comigo. Quando a gente vê e lê o inciso 1, a primeira coisa que você vê é o seguinte: que o homicídio ele vai ser qualificado quando for praticado mediante paga ou recompensa. Aí vem vírgula, ou então, ou por motivo torpe. Por favor, eu quero que você faça o seguinte no seu caderno, no seu código. Coloque uma barra. Porque uma coisa é o homicídio ser praticado mediante paga ou recompensa. Outra coisa, o homicídio torpe. São duas situações no mesmo inciso. Assim como eu tenho aí outras situações de emprego, veneno, emboscada, parará, no mesmo inciso. Então eu quero que você coloque assim uma barra no inciso 1. Vamos explicar a primeira parte do inciso 1. Depois eu explico a segunda parte. Vem aqui. Ó, você lembra daquele caso? Daquela moça que casou com um sujeito no interior de Minas. E esse sujeito ele era paralítico. Tinha ganhado na loteria. Quem lembra? Passou esse pouco tempo aí, agora ela tá até solta, ela, não é? Olha, foi no Rio, foi, não, foi interior de Minas, Minas Gerais, foi interior, também isso não importa, né? Isso não vai mudar, não é assim, mas vamos lá, ó, ela casou com um cara cabeleireiro, né? O cara top, pau perto demais, redescido, paralítico, de repente o cara ganha na loteria, fica milionário. Aí ela vai lá em casa com o cara. Rapaz, passou um tempo, o cara morreu, mataram. Quem matou? Ela mandou matar para ficar com o dinheiro dele. Olha só a situação. Ela é a executora do crime ou ela é a mandante? O artigo ele fala, inciso 1, mediante paga ou recompensa. Significa dizer que eu tenho nessa primeira parte um mandante e um executor. Concorda comigo? Eu lhe pergunto. Esse executor, que é a mulher, e a mandante, que também, desculpa, o executor que é o carrasco, o cara que foi pago, e a mandante, que é a mulher, respondem ambos pela qualificadora do inciso 1, primeira parte? Sim ou não? Entenderam a pergunta? Entenderam a pergunta? Eu pergunto. Deixa de ser qualificado para ela? É qualificado para ela. E o executor também não qualifica? Não precisa. E aí? O que vocês acham?
Olha só o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Que a qualificadora que está aí é apenas para o executor, não para a mandante. Quer dizer então que não vai ser qualificado? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Professora, vai ser qualificado para ela? Sim. Não pelo inciso 1, primeira parte. Pode ser qualificado para ela pela segunda parte. Motivo torpe, um motivo abjeto, um motivo repugnante, um motivo que só de você pensar na conduta dessa cidadã, você já tem vontade até de vomitar. A mulher quis matar o próprio marido por causa da herança. É torto? É. O que eu quero que você entenda? Que o Supremo diz que essa qualificadora, primeira parte, é apenas para o executor e não para a mandante. Não significa dizer que a mulher não responde por homicídio qualificado. Não responde pela primeira parte do inciso 1. E eu digo mais. Você escuta na televisão todo dia, William Bonner, repórter, falar, fulana responde e foi condenada por homicídio triplamente qualificado. Ouve e abstrai. Não existe triplamente qualificado. Você, estudante de direito, não existe quatro vezes qualificado. Seria o quê? Quadruplamente, triplamente. E se fosse quatro? Quadruplamente. Eu acho que não existe essa palavra. Vamos colocar aqui, 4 vezes qualificado. Não existe isso, não. Sabe o que existe? Existe o seguinte. Professora, a pessoa pode ter vários qualificadores no mesmo tipo? Pode. Mas é só o nome. Mas a pessoa significa dizer o seguinte, que quando o juiz ele for dosar a pena, que ele insistiu várias qualificadoras, ele vai entender como um grau maior de reprovabilidade. Mas não porque vai pegar a pena e dobrar, triplicar. Pelo amor de Deus, você é estudante de direito, meu aluno. Quando você escutar, você abstraia isso. Entenda assim, que é porque houve várias qualificadoras, mas que isso não fez com que a pena fosse dobrada, multiplicada por 2, por 3, pelo amor de Deus. Eu tenho um crime qualificado, 12 a 30 anos, e o grau de reprovabilidade na hora que o juiz for dosar a pena, ele é muito mais reprovável, muito maior. Até porque quem dosa a pena continua sendo o juiz no tribunal do júri. E eu estou falando de crime contra a vida. Então, inciso 1, torpe, mediante pago, promessa liquidada. Inciso 2. Eu não estou acompanhando não, viu gente? Se eu pular algum ponto, falar, professora, você pulou o inciso 2, tá? Mas eu expliquei agora. Agora eu vou para o segundo inciso. Oi. Nesse caso, a leitura que a gente quiser falar nisso aí, ele se enquadra nas 4 coisas, mas vai ser penalizado pela mais preponderante. Sim, porque não, você vai analisar o seguinte, a qualificadora do crime é de 12 a 30 anos. Então, na hora que o juiz for fazer o quê? Ó, bebê, se não toma uma folha para emprestar, deixa eu botar aqui no vaso para você enxergar isso melhor. Vamos colocar aqui um pouquinho de tourinho. Vamos pegar a parte teste geral. Tem que relembrar aqui, né? Quem sabe a gente pode relembrar aqui muita coisa, vocês de repente se esqueceram, de repente vocês apagaram da memória, né? Eu fico triste quando vocês apagam da memória, mas infelizmente, né? O ser humano é suscetível a esquecimento, né? Ó, vem aqui comigo, ó. Critério de fase. Primeira fase, eu busco o quê? Pena base. Está onde? Artigo 59 do Código Penal. Minha gente, o artigo 59 traz 8 circunstâncias judiciais. Eu estou falando de homicídio o quê? Eu começo a partir de que pena? Apenas do quê? Do parágrafo
Aí eu vou para a segunda fase. Aí eu vou verificar se naquele caso concreto existe alguma circunstância que atende o agravante. Por exemplo, eu dizendo que nesse caso seja reincidente. Já é um cara que pratica vários crimes, já não é da hora que praticou. Agravante. Aí a terceira fase. Aumento de pena, no meu caso aqui, não teve nenhum aumento, nem teve nenhuma situação de diminuição. Beleza. Aí eu vou dar o total da pena. Né? Total da pena. O que acontece? No meu exemplo, de acordo com o que eu acabei de mostrar, teve 3 qualificadores. Ô professora, qual foi? O cara agiu por motivo fútil, né? Depois, houve uma... Como é que ele matou? Mediante emprego de arma. Situação que qualificou o sujeito em 3 situações. E eu botar assim de cadáver. Né? Pode ser também. Então, 3 qualificadores. 3 qualificadores. Beleza. Olha só que coisa interessante. Eu vou pegar essa pena base aqui com as circunstâncias judiciais e vamos explicar por 3? Não, claro que não. Isso aqui, ó, é inapropriado para você, estudante de direito, operador de direito. Agora, no caso concreto, eu vou entender o seguinte, que quando eu for analisar a circunstância judicial, culpabilidade, que é grau de reprovabilidade, isso é uma circunstância judicial favorável ou desfavorável? Com certeza desfavorável. Então, a minha pena base pode, inclusive, aumentar um pouco justamente por causa dessa circunstância judicial, que é muito mais reprovável do que se ele tivesse matado com uma qualificadora apenas. Então, para que você não esqueça, você pode até escutar alguém falar que foi triplamente qualificado, mas você vai lembrar que isso é apenas um nome que se dá diante da situação, mas para critério de aplicação de pena, isso só vai interferir na pena base quando a circunstância judicial desfavorável. Mas a pena continua sendo qualificadora. Ok, meu querido? Ficou bem claro? Então vamos voltar. Inciso 2. O que diz aí? Que o agente agiu amparado por um motivo fútil, desproporcional, desarrazoado. Não foi isso que eu falei? Veja bem. Aconteceu um caso que foi tido como motivo fútil. E como eu falei, é um motivo desarrazoado, né? Que diante da situação não convém que você mate, mas você vai lá e mata. Aconteceu o seguinte fato: o cara estava no trânsito, dirigindo o carro, e o sinal fechou. O que ele fez? Parou o carro dele. Por quê? Está fechado o sinal. Tinha um cara atrás, tá? Que buzinou quando ele parou o carro para esperar o sinal abrir novamente. Aí o cara começou a buzinar, o cara da frente estava esperando o sinal abrir, falou, mostrou o sinal. Aí o cara começou a buzinar. Aí o cara da frente fez assim, passa por cima. Vai dizer que você não falaria isso. Ou se não falasse, pior. Né? Aí o cara de trás não gostou do que o cara falou, passa por cima. Saiu do carro, estava armado, deu 2 tiros a queima-roupa no cara, dentro do carro. Ele matou? Com certeza. Esse motivo aqui é um motivo desproporcional diante da situação do caso concreto? Sim ou não? Isso é fútil? Muito fútil. Olha que coisa interessante. Um fútil qualifica? Você acabou de dizer para mim que qualifica, não foi? Significa dizer que eu estou falando de uma situação desarrazoada, desproporcional. A ausência de motivo qualifica? Olha, se o fútil que é desproporcional qualifica, o que dirá a ausência dele? Eu simplesmente chegar lá para a casa do cara e assim, vou dar um tiro no cara. A ausência é torpe. A ausência é repugnante. A ausência é torpe. Portanto, qualifica. Ficou bem claro? Inciso 3. Vamos ler? Vou explicar agora, ponto a ponto, e vou gastar um tempo maior da minha aula para poder explicar esse inciso 3. Porque esse inciso 3, eu tenho uma interpretação
interpretação analógica. Que isso, Cátia? Você estudou em penal 1. Esqueceu, foi? Esqueceu, foi? Você vai lembrar assim, ó. Não tem nada a ver com analogia. Interpretação analógica, para quem se esqueceu, significa o seguinte: que o legislador, ele é ser humano como você. E ele não tem condição de colocar todas as hipóteses no mesmo inciso que qualificaria o crime. Então ele fala assim, ó, algo que se pareça com isso que eu disse, também qualifica. Isso é uma interpretação analógica. Olha só o que eu tenho no inciso 2, 3. Qualifica o crime com emprego de veneno, emprego de fogo, ele vai citando, olha, emprego de veneno, emprego de fogo, emprego de explosivo, emprego de asfixia, emprego de tortura. Aí ele vem, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Ou seja, tudo que eu falei aqui qualifica. Mas qualquer outro meio, se é parecido com esse, insidioso ou cruel, também qualifica. Interpretação analógica. Vem aqui comigo, ó. Atenção. Primeira parte do inciso 3. O cara foi lá e matou com emprego de veneno. Oh, meu Deus do céu, emprego de veneno é muito fácil você analisar. Isso é circunstância objetiva ou subjetiva? Objetiva. Pode ser qualificado de privilegiado? Rapidez com que você responde. Pode. Todo mundo sabe o que é emprego de veneno. Eu não vou explicar o que é emprego de veneno. Com emprego de fogo, eu tenho que traduzir o que é fogo para você? Não. Qualifica? Sim. Com emprego de explosivo, qualifica? Com emprego de asfixia, qualifica? Não vou traduzir o que é isso. Aí vem, ó. Agora a parte mais importante, que é o final. Que eu preciso que você pare de copiar e entenda o que eu vou dizer. Porque fala aí, ó, o próximo ponto. Tortura. É isso aí? Sim. O que é tortura para você? É submeter o indivíduo a sofrimentos. Para fazer alguma coisa. É só físico? Não. Pode ser mental? Tá, então ó, tortura você sabe o que é. Então eu vou fazer uma pergunta, eu vou te dar duas situações e você vai me dizer se é o qualificado pela tortura, tá bom? Lembra, eu vou dar um exemplo que tem a ver com um cara que morreu mais ou menos parecido com essa situação. Mas você vai me dizer, ó, lembra de Tim Lopes? Quem lembra de Tim Lopes? Né? Um jornalista investigativo, não foi isso que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi morto. Lembram disso? Pois é, só que o meu exemplo agora eu vou mudar um pouquinho. Ele subiu lá na favela para poder investigar, né, os crimes, porque ele era um jornalista investigativo. E aí o chefão lá da favela, né, o traficante do morro, segurou ele na casa dele. E para mostrar à imprensa que ele podia mais e que ele não queria que o jornalista ficasse subindo no morro para ficar apurando o crime, ele pegou Tim Lopes, meu exemplo, botou Tim Lopes amarrado de ponta cabeça, tá? Pelado, botou algumas tenais no corpo de Tim Lopes, como por exemplo aqui no mamilo, nos dois, nos órgãos genitais de Tim Lopes, ligou um aparelho de eletricidade e começava a dar choques em Tim Lopes de 30 em 30 segundos, com uma voltagem alta, mas que não matava. Olha só. E ainda pegava Tim Lopes e começava a falar com Tim Lopes, falava quem é que estava lá vigiando ele, se tinha mais alguém. Pegou um balde com água, colocava a cabeça de Tim Lopes dentro do balde de água para poder Tim Lopes ficar sem respirar. Olha bem a situação. Pergunta: esse traficante do morro, ele queria matar Tim Lopes pela tortura ou queria apenas torturar Tim Lopes? Qual a diferença? Existe uma lei, que é a lei de número 9.455, que é a
continua. Naquele momento que ele botou Timóteo lá no balde, para poder ele não respirar, e confessar o que estava acontecendo mesmo ali por ali, para ele poder ficar logo esperto, o telefone de sala dele tocou. Aí ele foi atender. Quando ele voltou, ele se deparou com a seguinte situação: Timóteo com a cabeça dentro do balde, morto. Vou repetir. Quando ele voltou, ele verificou que ele tinha se esquecido de tirar Timóteo do balde de água. E Timóteo morreu. Eu lhe pergunto: é homicídio qualificado pela tortura? Sim ou não? E aí? É aí que mora o perigo. Você tem que lembrar o seguinte: quando o sujeito ele responde pelo homicídio, não importa qual seja, eu estou falando de homicídio doloso. No caso, estou falando do qualificado, não é? Você lembre-se sempre que o sujeito ele tem intenção de matar. E no meu exemplo, eu uso a tortura como meio para matar. Então, ó, quero matar e vou lhe torturar até a morte. Outra coisa é, vou lhe torturar e você vai morrer. Sabe o que acontece? Se eu estivesse dizendo que a intenção do traficante era apenas torturar e depois soltar Timóteo, eu estou tratando necessariamente da lei de tortura. Ô, professor, mas houve morte, não é homicídio? A morte, ela não foi desejada, ela foi de acordo com a situação que eu tenho, pela inobservância de um dever objetivo de cuidado. Portanto, eu tive um préter-dolo, dolo na tortura e culpa na morte. Lembra? Dolo no antecedente, culpa no consequente. O crime de homicídio qualificado, a morte, ela é desejada. Então, ouçam para não fazer confusão. Quando eu li aí para você agora que o homicídio qualificado foi pela tortura, é porque desde o início eu quero matar. O meio que eu utilizo é a tortura. Quando eu digo para você que eu tenho tortura por si só, eu não estou dizendo que nesse exemplo que eu acabei de dar, ele queria matar. Ele queria torturar e acabou vindo, né? Advindo um resultado não desejado, que no caso foi a morte. É a chamada tortura qualificada pela morte. E essa tortura qualificada pela morte está na Lei 9.455, porque eu tenho uma lei especial. E você sabe que lei especial revoga a lei geral. Eu tenho uma situação específica. Diga, meu querido. Professor, quando a senhora relatou o fato, você disse uma parte do relato, o traficante, ele torturou Timóteo para saber se existia outros fazendo o trabalho dele. Sim. Então, aí, nesse relato, deixou claro a intenção. Por isso que depois eu coloquei essa situação e fiz as perguntas de acordo com a situação. Se você verificar que ele utilizou a tortura apenas para poder tirar do Timóteo uma situação, é tortura da lei. Isso, mas ele não falou que foi apenas, ele disse para. Sim, mas aí você vai analisar o caso concreto, é isso que eu quero mostrar. Eu trouxe a situação geral e depois eu vim fazendo o quê? Estreitando. Se eu estiver dizendo que o meio que eu utilizei para te matar foi a tortura, é homicídio qualificado pela tortura. Agora, se não foi, eu estou falando de lei 9.455. Eu me fiz entender? Tranquilo? Tá certo. Próxima parte do inciso. Professor, mas aí ele é culpado ou não na história da morte? Os dois casos ele é culpado, não é, gente?
Só que numa situação ele responde pelo homicídio qualificado pela tortura, se o quê? A intenção dele era o quê? Matar. E o meio que ele utilizou foi tortura. Se não era a intenção matar, e o resto da morte veio de uma inobservância do dever objetivo de cuidado, eu tenho tortura qualificada pelo resultado morte. E isso é o quê? Lei de tortura. Sim ou não? Exatamente, perfeito. Esse crime enfrentou. Sim, sim. Esse crime enfrentou. Qual a pena mínima, a pena máxima? Eu não me lembro necessariamente, mas a gente pode olhar, está no artigo, acho que salvo engano, 3º. Porque senão ela já Da lei 9. Quem tiver o código aí, a lei, dá uma olhadinha, artigo 3º da lei 9.455, salvo engano. 2 a 8, lá, já até olhou. 2 a 8 anos. Agora, olha a pena de homicídio qualificado pela tortura, 12 a 30. Porque a morte, gente, não foi dolosa, a morte foi culposa. Tá certo? É terceiro mesmo, minha querida? Então tá. Ó, continuando aqui. Qual a próxima parte que eu falei que ia ler? Ah, depois da tortura. Quero ver agora, ó. Ou outro meio insidioso ou cruel. Olha a interpretação analógica que eu falei. Qualquer outro meio insidioso ou cruel que se parece com esse que eu exemplifiquei antes é qualificado. Agora a questão não é essa. Eu só quero te perguntar, eu vou ver se você vai me responder. Quando a turma é mais nova, a resposta não vem. Mas, como eu estou vendo aqui que tem gente um pouco mais velha, né? Da minha idade, né? Mais velha até que eu, né? Não é verdade? Eu acho que vocês vão responder. O que é insidioso? Insidioso. Gente, aqui é português, viu? O que é insidioso? Uma coisa que aconteceu É mesmo que é insidioso, não? Então eu vou te falar o que é insidioso. Insidioso é aquilo que é oculto, que é obscuro, que tem uma situação de camuflar. Professora, como assim? Vou fazer aqui uma lembrança de um filme, com certeza vocês assistiram, vocês não vão esquecer mais nunca o que é insidioso. Vocês se lembram daquele filme, O Sexto Sentido? também nunca assisti. Não? Não é de terror, viu, gente? É um filme bem interessante, vale a pena assistir, né? Olha, O Sexto Sentido, tem uma parte, eu vou contar partes que a gente me interessa, vou contar o filme todo, até para vocês assistirem, final de semana, assistir Sexto Sentido, lembrar. Como é que a ficha tem que estudar treinamento? Tem que estudar administrativo? Mas você acha que você não tem que organizar o seu tempo, você tem um momento de lazer? Será possível? Não é? Verdade. Né? Tem que ter, né? Ó, vem aqui comigo, ó. Deixa eu explicar pra você. Tem uma parte que o menino vai ao enterro, a um velório. E ele chega na casa da menina que tinha morrido. Aí ele é chamado pela menina no quarto dela. A menina morta, né? Porque tá tendo um velório. A menina chama, porque ele vê mortos, os meninos vê mortos. Vocês precisam mandar esse detalhe. É um filme espírita. Ele vê mortos, né? E aí ele vai até o quarto, que a menina chama ele. Quando ele chega lá no quarto, a menina mostra a ele uma câmera. Essa câmera, quando ele abre e verifica, bota ele era a fita cassete, né? Quando ele bota como é que chama a fita cassete, eu nem lembro mais o nome, né? Eu posso fazer DVD, né? Quando ele bota no vídeo cassete, parece lá que a madrasta da menina tinha matado ela. Todo dia a madrasta colocava na comida dela, em doses homeopáticas, veneno. Ou seja, ela tomava aquele remédio, comia aquele almoço que estava envenenado e não conhecia, na hipótese em concreto, que ela estava sendo envenenada. Ou seja, aqui é um meio insidioso, é oculto. Isso também qualifica o crime.
substância inócua. Você sabe o que é inócua, não é? Eu posso pegar uma substância inócua. Você vai entender. Eu posso pegar uma substância inócua e transformar ela em veneno? Vamos melhorar essa pergunta? Açúcar é veneno? Mas açúcar para um diabético é veneno? Por si só, o açúcar é inócuo. Não traz qualquer dano. Salvo se eu utilizar aquele açúcar para uma pessoa que não pode tomar açúcar. Igual a pessoa que tem dor de coração, se tomar um susto. Não é? Assim, então, por si só, não mata. Mas eu posso transformar essa situação em um veneno. Então, insidioso. O artigo ainda fala, ó, por meio de meio insidioso ou cruel. Qualquer outro meio cruel que não está elencado nas hipóteses exemplificativas que eu mostrei agora como legislador, entenda como qualificado. Superdosagem de veneno. Aí eu tô falando de um meio que pode ser insidioso e veneno. Por quê? Porque uma dosagem dentro do padrão normal não mata, mas uma superdosagem transforma aquilo em um veneno. Concorda comigo? Então, ó, novamente, vamos aqui, ó. Cruel ou de que possa resultar perigo comum. Um exemplo que eu gosto muito de dar. Vocês querem matar a professora de penal de vocês. Depois da primeira unidade, né? Primeira unidade, todo mundo ama. Depois todo mundo vai falar. A menina é tanta, né? Aí fala, esse problema é seu. Primeiro você não vê na aula, segundo eu dou. Eu fiz minha parte. Estou aqui para isso. A culpa não é minha. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu sei da minha competência para dar aula. Não estou querendo elogio não, viu? Mas eu tenho propriedade no que eu falo. Vai botar para estudar com você direito de trabalho. Eu vou ficar aí, ó, pior do que vocês. Muito pior. Eu nunca atuei na vara do trabalho. Nunca. Não sei direito de trabalho. Mas o que eu me proponho a fazer, eu sei fazer. Então eu faço a minha parte. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: que vocês querem matar a professora Catiúcia depois da prova da primeira unidade. Espero que não, viu? Espero que vocês continuem gostando da minha aula. Mas tem aqui, ó, aquelas escolas públicas que tem aqui uma moledinha assim, ó, de barro no cantinho da aula. Vamos não quero dar tia, deixei no banheiro. Ou então, tia, deixa eu beber água. Aí na volta de uma moledinha aqui no cantinho da sala, né? Para os meninos beberem água. Sabe disso, né? Aí, um de vocês vão lá, quer matar a professora Teresa, e sabe que eu bebo água muito. Inclusive, eu não trouxe a minha outra, minha garrafinha. Esqueci. Mas eu bebo muita água. E sabe que eu vou pegar água. Naquele momento, vocês fazem, botam um veneno dentro daquela água. Olha o meio insidioso. Só que você sabe também o seguinte: que se eu beber água, com certeza outros colegas de vocês vão acabar bebendo. Pode ser que não, mas eu pergunto: pode causar um perigo comum? Por isso o meio aqui também traz aqui uma qualificadora. Ou qualquer outro meio que possa resultar perigo comum. Outro exemplo: sai dando tiro na rua, em plena via pública. Quero matar só você. Causa um perigo comum? Não causa? Qualificou? Não tem a dúvida. Inciso 3, eliminado. Próximo inciso. 4. Traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? São duas. Qual a diferença de tiro nas costas? Qual a diferença de tiro pelas costas? Não muda nada ou muda? Qual a diferença de tiro nas costas ou pelas costas?
Logo isso, foi tem diferença. Tá, mas assim, porque vamos melhorar tá certo, vamos melhorar isso, né? Fica mais fácil pra você, ó. Tiro nas costas é diferente pelas costas, porque pelas costas traduz traição. Né? Que acaba de alguma forma impedindo a capacidade de ressegurar a vítima. Concorda comigo? Agora tiro nas costas, não, está correndo, eu sei que em qualquer momento eu posso receber um tiro. Um tiro nas costas. Diferente. Vem comigo, quer ver? Vou contar uma história para vocês verídica que aconteceu com meu irmão, né? Inclusive ontem foi privilegiado com uma bebê linda, nasceu a filhinha dele. Coisa mais toda uma vida. Aí, ó, ele é professor de educação física, né? E ele morava com minha mãe antes. E eu moro ali minha mãe mora naquela rua Luiz Eduardo Magalhães, perto da Ativa, e ele é instrutor da Ativa. Aí ele estava descendo, todo produzidozinho, né, saindo da academia, umas 5 horas da tarde, com tênis bom, aquele shortinho de academia, todo organizadinho, arrumadinho, com uma mochilinha nas costas, né? Vindo da academia, todo de marca. Antigamente, né, naquele lugar ali, descendo a Luiz Eduardo Magalhães, se você descer o Poço Pantanal, ali tinha um terreno todo que era baldio, não sei se vocês se lembram, porque agora tem uma rua que cruza ali assim, não sei se eu estou conseguindo enxergar, mas era um terreno baldio. Aí ele passava para passar caminho por ali, ó. Quando ele está passando pelo terreno baldio, 5 horas da tarde, viu, gente? Um sujeitinho que estava ali no terreno, colocou uma arma na cabeça dele e falou assim com ele: tira a roupa, tira o tênis, me passa a mochila, tira o short, tira a blusa, porque estava toda a marca. Ele ficou com medo de ficar nu. Graças a Deus o bandido não era estuprador não, tá? Queria os pertences dele, né? Aí ele ficou de sunga e de meia. Pensei em sunga e meia no terreno baldio. Aí ele falou: cara, eu vou te dar tudo, fique calmo. Ele não reagiu, né? Fique calmo. Aí ele tirou tudo, ficou de cueca e de meia. Aí esse cara falou assim: ó, vá andando sem olhar para trás. Ele disse que andava, disse que chega, as costas dele queimava, esperando o susto. Eu lhe pergunto: tiro nas costas ou pelas costas? Nas costas. Mudou agora a situação num exemplo prático? Viram que aqui eu não tenho uma questão da traição quando é tiro pelas costas? Porque pelas costas você não espera, é inesperado. Não é verdade? Agora nas costas não, ó. Ele não recebeu, graças a Deus. Mas ele disse que sentiu, queimou do tiro que vinha, que ele achava que vinha. Mas ele estava magoado. Então, ó, traição. Vai lembrar de tiro nas costas ou pelas costas? Não esquece mais. Ok? Ou que torne impossível a defesa do ofendido. Não importa, gente. Qualquer situação que você entenda que torna impossível a defesa do ofendido, qualifica o crime. Eu posso ter 1000 situações que tornam impossível a defesa do ofendido. Concorda? Agora sim. Aqui também você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar o seu inciso e dividir em 2 partes. O inciso 5 tem, ó, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Não tá aí assim? Você vai pegar e fazer assim, ó. Para assegurar a execução, a ocultação, barra. Vai colocar uma barra, primeira parte. E a segunda parte é para assegurar a impunidade. Todos os 2 casos qualificam, ok? Vem aqui comigo. Imagine que você queira sequestrar Neymar. Por que você quer sequestrar Neymar? Porque você quer pedir uma extorsão, você quer extorquir a família dele, porque você sabe que ele tem muito dinheiro. Aí você começa, né, a investigar a vida de Neymar, os hábitos de Neymar. E você verifica o seguinte, que Neymar tem um monte de guarda-costas que fica próximo a ele. Só que nesse período que você está investigando, você também chega a uma conclusão. Que, como ele tem 6 guarda-costas,
aquele que não sai de junto de Neymar em nenhum momento. Fica ali ligado, porque os outros vão, revelam, saem, mas o outro tem um que fica ali, ó, o tempo todo com Neymar, o tempo todo com Neymar. Aí você pensa, como é que eu vou sequestrar Neymar? A única forma de eu sequestrar Neymar é eliminando o que me faz não conseguir realizar o crime, que é o sequestro. Sabe quem é o guarda-costas? Esse rapaz aqui grande, ó. Começa o nome? Hã? O João. João Mário. João Mário. Aí eu digo, se eu conseguir eliminar João Mário, eu consigo sequestrar Neymar, porque ele é aquele guarda-costas que não sai do pé dele. Então, eu vou providenciar e matar. Mas por que eu te matei? Para assegurar a execução de um outro crime. Observe que o crime que eu quero realmente realizar é o sequestro. Aquele crime de homicídio contra você qualificou a minha conduta porque eu queria garantir a execução de um crime que é futuro. Exatamente. Agora, professora, e se eu estiver dizendo que é para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime? Exemplo, imagine que eu roubei, tá? Roubei. E quando eu roubei, eu precisei assegurar aquela subtração, porque o que eu queria era matar, era roubar. Aí o que eu fiz? Dei um tiro naquele que eu roubei. Latrocínio. Latrocínio não é da competência do tribunal do júri. Na hora que eu estava fugindo, uma única pessoa me viu matar. Sabe quem era? Você. Era a única testemunha ocular. Não tinha câmera no local, não tinha pessoas na rua, mas você viu. Sabe o que eu faço? Eu volto e lhe dou 2 tiros a queima-roupa. Pergunta: eu queria realmente te matar no início? Não. Mas eu queria o quê? Assegurar a impunidade de um crime passado. Concorda comigo? O homicídio é qualificado pelo inciso 5. Ó, Cátia, eu escutei, viu? Ó, Cátia, né? Se eu não conseguir matar o guarda-costas, tentativa de homicídio qualificado. Pego a pena base, 12 a 30 anos, e na hora que eu for dosar a pena, eu vou fazer a efetiva diminuição, porque você aprendeu com o Tourinho que tentativa está no artigo 14 do Código Penal. E a gente sabe, quanto mais próximo da consumação, menor ou maior a diminuição? Menor. Quanto mais distante da consumação, maior a diminuição. Ou seja, é inversamente proporcional. Ok? Não foi isso que você perguntou? Gente, claro, por hoje já deu. 12 horas ou 5. Como tá batendo. Até porque você é 12 horas.